Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui nesta madrugada, gravo às 12h30 da manhã, por uma série de motivos, foi o horário que foi possível, para falar de Santos. Afinal de contas, daqui a pouco tem Santos e Flamengo na Vila Belmiro, de portões fechados, sem torcida. Um Santos que, no meio de um absoluto caos que está instalado, saída de Odair Hellmann, chegada de Paulo Turra, um treinador com, no mínimo, assim, muita contestação. O Santos vai ter que entrar em campo contra o Flamengo de São Paulo com a volta de Gabriel Barbosa para o time dos caras. Então, assim, o Santista que se dispor a ver este jogo 6h30 da tarde de domingo, sacrificar o seu final de domingo para assistir essa partida, já aviso, vá com o melhor dos espíritos aí, porque a expectativa é muito baixa e a tendência de desastre é muito alta. Então vamos falar aqui deste Santos e Flamengo na Vila Belmiro vazia. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilha e comente aí o que você espera dessa partida, o que você acha que vai acontecer com este Santos, que terá o Claudio Miro à frente. Afinal de contas, o Paulo Turra ainda não foi formalmente inscrito, não apareceu no BID, né, no Boletim Informativo Diário da CBF. A expectativa seria do Falcão comandar o time, assim, não que o Falcão seja um treinador excepcional, mas pelo menos ele foi treinador. E aí eu leio na Gazeta Esportiva que o Peixe será comandado por Claudio Miro, integrante da comissão técnica fixa. Essa frase, especificamente, me assusta por dois motivos. Uma, porque o Claudio Miro nunca foi, enquanto jogador, um primor de inteligência tática, digamos assim. Era um cara... Vocês jovens talvez não lembrem, mas o Claudio Miro foi um cara muito dedicado, era muito esforçado. Mas... Eu não sei se era um apelido instituído, mas eu e meu pai sempre chamou ele de Claudio Miro Pênalti. Eu não tenho certeza se a gente ouviu da imprensa esportiva sobre isso, mas era um cara assim muito agressivo na busca pela bola e eventualmente se excedia nessa agressividade, digamos assim. Então, nunca foi um cara que eu olhasse, assim, um jogador que eu olhasse e falasse assim, esse cara vai virar treinador, né? Não é o caso do Claudio Miro. Enfim, virou, aparentemente. Estará à frente do Santos contra o Flamengo de Sampaoli, simplesmente Sampaoli. Possivelmente o melhor treinador que nós tivemos nos últimos anos. Mas, além disso, me assusta que ele seja integrante da comissão técnica fixa. Comissão técnica fixa que eu não tinha notícia, ou pelo menos não tinha conhecimento, desde a saída do Marcelo Fernandes naquele período do Lisca. Se vocês bem lembram, o Lisca chegou falando, dando entrevista, ou tinha uma outra entrevista dele, em que ele falava que não fazia sentido, ou ele não gostava de uma comissão técnica fixa, porque era profissionais que estavam lá, que se beneficiavam de quando o time ia bem, mas que não sofriam o ônus de uma fase ruim ou de um mau desempenho da equipe. E aí leio aqui que o Claudio, nesse sentido foi quando o Marcelo Fernandes foi mandado embora, mas o Claudio Miro aparentemente é um integrante da comissão técnica fixa. De verdade, eu não lembrava que o Santos tinha voltado com essa questão da comissão técnica fixa. E aí não será o Falcão, que pelo menos teve experiência como treinador, será o Claudio Miro, que eu não lembro de ter experiência como treinador. E o Santos deve ir a campo com João Paulo, João Lucas, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, Soteldo ou Ângelo, porque o Soteldo está voltando de uma contusão que ele apresentou no jogo contra o Corinthians, Marcos Leonardo e Mendonça. Ou seja, o Claudio Miro vai manter exatamente a mesma equipe que o Odair Hellmann levava a campo, né?
sem muitas surpresas. Nathan não volta para a equipe, obviamente. João Lucas na lateral direita, Gabriel Inocêncio na lateral esquerda. Improvisado, o Gabriel Inocêncio é meio improvisado, mas o Felipe Jonathan não pode voltar ainda. E o Lucas Pires, eu nem sei se ele tá punido, mas enfim, não agradou. Messias e Joaquim, que são basicamente os únicos zagueiros que a gente tem. E aí aquele meio de campo de Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, já que o Alisson também não joga mais esse ano. E o ataque de Soteldo numa ponta, Mendonça na outra e Marcos Leonardo. Nenhuma surpresa. Um Santos que deve jogar basicamente o mesmo futebol que vinha jogando com o Odair Helman à frente. Um Santos que, neste momento, já com os resultados da rodada até agora, está em 13º, se mantém em 13º, mas já se afasta 4 pontos do 12º, que é o Bragantino, e fica só 2 pontos da zona de rebaixamento, que é o Goiás, que tem o mesmo número de jogos que o Santos neste momento, com 11 pontos. Então, essa é a rodada em que, se tudo der errado, não, porque o Corinthians já jogou e já perdeu, e o Bahia já jogou e já perdeu, né? Então, o Santos pode ser ultrapassado por times que estão na zona do rebaixamento, no caso o Goiás, mas não entra na zona do rebaixamento ainda, porque caso o Goiás, que é o 17º, e Cuiabá, que é o 16º, vençam, eles ultrapassam o Santos caso perca, mas o Bahia e o Corinthians entrariam na zona do rebaixamento, ou, na verdade o Corinthians entraria na zona do rebaixamento e não o Santos. De qualquer forma, o Santos se aproxima muito perigosamente da zona maldita e já se afasta do próprio 12º colocado. Né? O Bragantino, que é 12º, tem 17 pontos, com o mesmo número de jogos que o Santos. O Internacional também tem 17 pontos, com 11 jogos. E para o Santos chegar em sexto, que é onde o Flamengo está, já é uma diferença de 6 pontos. Então, uma situação bastante difícil para o Peixe. Eu acho que, assim, é até difícil falar de jogo contra o Flamengo, do Sampaoli, neste momento. Inclusive, é o Flamengo, né, que é o time que quer ser o Santos, que só contrata jogadores do Santos. Mas dentro desse caos, desse turbilhão de eventos ruins do Santos, ainda vai ter isso, enfrentar o Flamengo em casa, onde o Santos acabou de perder do Corinthians por 2-0, contra um Flamengo que vem treinado pelo São Paulo. Vem de derrota complicada, o Flamengo vem de um 4-0 do Red Bull Bragantino, mas é o tipo de derrota, assim, que lembra muito, para quem lembra, né, do período do Sampaoli, lembra muito esses jogos que o Sampaoli tinha mesmo. O Sampaoli era meio esse 8 ou 80, assim, de jogos absolutamente brilhantes, muito bem dispostos taticamente, com jogos em que tudo dava errado. O 5-0, 5-1 contra o Ituano, o 4-0 contra o Palmeiras. Então, esse era meio que o time do São Paulo. Só que era muito difícil, era muito raro ele ter 2 jogos seguidos que fossem muito ruins. Eu acho que teve aquele Cruzeiro 2-0 e depois o São Paulo 2-1, se eu não me engano. 3-2, acho que foi esse jogo. Mas não era muito comum o time do São Paulo ter 2 jogos ruins seguidos. Eu, sinceramente, temo muito pelo que esse time vai fazer, até porque o Flamengo, tecnicamente, normalmente é muito superior ao Santos, com o comando de São Paulo e ainda vindo, assim, precisando se reafirmar, é muito complicado. Só para completar, então, as informações, o jogo é amanhã, 25 de junho, domingo, às 18h30 do horário de Brasília. A arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, que é o irmão do Flávio Pereira, se não me engano, Sávio Pereira Sampaio. Eu vou até dar uma procurada aqui se ele apitou alguns jogos do Santos. Eu acho que ele é um bom árbitro, se não me engano, ele é árbitro FIFA e tal, mas eu não lembro quais foram os jogos recentes que ele apitou do Santos. Vou até dar uma procurada aqui. E no VAR é o Rodolfo Toschi Marques. E eu tenho quase certeza que esse nome é problema pro Santos. Vou até dar uma procurada também. Mas o Rodolfo Toschi, eu acho que ele teve assim, alguns jogos ruins
com relação ao Santos. Deixa eu ver aqui, eu acho que ele teve alguns jogos meio complicados, assim. Bom, o Wilton Sampaio, ele... Deixa eu ver os últimos jogos dele. Ele apitou aquele Grêmio 1 Santos 0 no primeiro turno. Vamos ver se ele apitou. Ele apitou o Santos Iguatu também, o 3-0, até aí Susi. Ele é goiano. Mas acho que não tem aqui uma... Santos, 28 jogos. Caraca, olha só. Ele apitou 28 jogos do Santos, 11 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. Então até aí tudo certo, nada demais. Deixa eu ver se consigo abrir os jogos específicos que ele apitou do Santos. Ele apitou 1-0 do Grêmio, o 3-0 do Iguatu, a derrota para o Palmeiras do ano passado, a vitória sobre o São Paulo, aquele jogo do Soteldo, que o Soteldo cruzou para o Lucas Braga marcar o gol de cabeça. O 0-0 contra o Fortaleza, que acho que foi a estreia do Lisca. A vitória de 3-0 sobre o América Mineiro, que foi a que deixou o Santos na liderança. E aí depois é só jogos de 2021 para trás, né? Eu já acho meio longe. Mas o Rodolfo Toschi Marques... Cadê? Ele apitou o Santos e Inter, que foi um jogo meio polêmico. Ele era o árbitro daquele Santos e Cruzeiro da Copa do Brasil, que o Santos ganhou em Minas e foi eliminado nos pênaltis, mas ele encerrou o jogo no lance que o próprio Gabigol sairia na cara do gol, mas ele terminou antes de terminar o tempo regulamentar. Vocês não vão lembrar desse jogo, mas foi o mata-mata da Copa do Brasil. Enfim, o Rodolfo Toschi Marques também teve alguns problemas com o Sampaoli em 2021. Depois dele ter saído do Santos, ele foi pro Atlético Mineiro e aí teve alguns problemas. Enfim, eu sempre falo de arbitragem, mas sempre esperando que a arbitragem seja ok, assim, né? Que não tenha problemas. Já dei minha opinião sobre a arbitragem algumas vezes aqui, né? Eu acho que a arbitragem boa é aquela que a gente não tem que ficar batendo na tecla, nem ficar falando sobre isso. Eu espero que a arbitragem seja tranquila, que não tenha problemas e que nós não tenhamos que fazer comentários sobre ela no futuro. Então, lembrando, amanhã, 18h30, do horário de Brasília, Santos e Flamengo na Vila com portões fechados. E aí eu não sei se com portões fechados eles mudam o esquema de transmissão, mas o jogo vai ser transmitido pelo Premiere, então todo o Brasil irá assistir pelo canal Pay-Per-View dos canais Globo. Certo, pessoal? Então, Santos e Flamengo, lembrando aí essa possível escalação, não vou aqui dar super certeza, mas deve ser essa escalação mesmo. Deixa eu só para confirmar mais. João Paulo, João Lucas, Messias, Joaquim, o Gabriel Inocêncio improvisado na esquerda, Rodrigo Fernandes, Doge, Lucas Lima, Soteldo ou o Ângelo, mas eu acho que Soteldo, Marcos Leonardo e Mendonça. Esse é o time que entra em campo na Vila Belmiro fechada. Esse foi o nosso vídeo de pré-jogo. Muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e comente o que você espera dessa partida. De verdade, eu só vou acompanhar por absoluto amor ao clube. A expectativa é muito baixa e ela não melhora com o Paulo Turra. Espero, neste caso, estar totalmente errado, mas nada na história do Santos indica que eu esteja errado. Eu acho que o Santos corre muito risco. Vamos ver se o Paulo Turra consegue, neste período de treinamento, fazer com que a equipe evolua a ponto de superar seus adversários. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!